Já está gravando? Isso aí, muito bem. Hoje, aula 8, né? E nosso objetivo é falar, então, a respeito de heresias relacionadas com a Trindade, né? Não são poucas, tem muitas, mas não dá para trazer muitas, então eu concentrei aqui naquelas que são as mais importantes para a gente discutir, tá? São heresias antigas, mais antigas do que a gente pode imaginar, né? Mas você vai perceber que, apesar de antigas, são ideias que ainda as pessoas têm a respeito da Trindade. Então vamos começar? Hoje tem um conteúdo bastante extenso. Primeira heresia que vale a pena a gente dar um destaque é essa relacionada com o modalismo ou o sabelianismo. Só para vocês terem uma ideia, né, essa heresia começou no finalzinho do século II, então a gente está falando, né, de quase 200 anos depois que a igreja, né, o Antigo Novo Testamento já estabelecido, a igreja se expandindo para todo lado, né? Então, o século II aqui é 180 depois de Cristo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Só que o nome modalismo ele é mais recente, tá? Essa heresia ela é muito mais conhecida como sabelianismo. Por quê? Porque no século III, um pregador que vivia em Roma, chamado Sabélio, era a pessoa que mais difundia esse, essa doutrina, essa heresia, né? E qual que é a ideia que ele pregava? Ele pregava que a revelação, né, pessoal de um único Deus aconteceu de distintas maneiras e distintas épocas. Tá? Para Sabélio e, consequentemente, os seus seguidores, Deus ele se revelou através das eras, né? Só que com uma particularidade muito importante aqui na concepção desse homem, né? Sabélio e os seus seguidores, a gente pode ver aqui, ó, eles ensinavam que Deus, né, aqui faltou tá errado, não são três pessoas diferentes, aqui tá errado aqui no texto, ensinaram que Deus não é efetivamente três pessoas diferentes, mas uma única pessoa que se revela para a humanidade de modos diferentes. Então, para eles, era a mesma pessoa, Deus, não tinha Pai, Filho e Espírito Santo, é tudo Deus. Só que ele se revela de forma diferente em cada momento da história. Então, para Sabélio e os seus seguidores, sabelianistas, não existia três pessoas da Trindade. Que tinha era uma pessoa só, e no Antigo Testamento essa pessoa se apresentava como o Pai, aí no Novo Testamento se apresentava como Filho, e na época da igreja se apresentava como Espírito Santo. Mas, né, não são pessoas diferentes, são exatamente as mesmas pessoas, né? Então, nesse outro contexto aqui, a gente vê que as três pessoas da Trindade são empregadas para mostrar que, na verdade, são três ações de um único ser supremo. Não tinha Pai, Filho e Espírito Santo. É como se eu dissesse para você o seguinte, olha, um exemplo para ficar bem claro. Imagina um fazendeiro. Pensa num fazendeiro. Então ele tem lá a fazenda dele. Mas esse mesmo fazendeiro, ele pode ser o prefeito de uma cidade. Não tem problema nenhum ele ser fazendeiro e ao mesmo tempo ser prefeito.
E no domingo ele é o presbítero da igreja. É a mesma pessoa, só que uma hora ele é o prefeito, uma hora ele é o fazendeiro que cuida da fazenda dele, e no fim de semana ele é o presbítero da igreja. Então, para o sabelianismo, Deus é isso. É um só, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Só que no momento da história ele se apresentou como pai, num outro momento ele se apresenta como filho, e agora ele se apresenta como Espírito Santo. Então essa era a heresia que foi ensinada. Deixa eu ver se tem mais conteúdo para cá. Né? Lá no século III, gente, a gente está falando, né, de 200 depois de Cristo, mais ou menos. Então a ideia deles era essa. Olha. E por que eu estou destacando isso? Porque lembra que lá nas primeiras aulas a igreja tinha uma preocupação de mostrar que era monoteísta, porque isso era mais aderente aí para os filósofos, né? Era mais fácil de explicar para eles a religião cristã e tudo mais. Então, a grande preocupação era essa: nós só temos um único Deus. Só que no nosso entendimento, no passado ele era o Pai, no Novo Testamento ele era o Filho e agora ele é o Espírito Santo. Aqui tem uma explicação, né, sobre o grande problema do sabialismo. Né? O erro fatal é o fato de que precisa negar que as três pessoas da Trindade são indivíduos diferentes. Então, tem que dizer, olha, não tem Pai, não tem Filho, não tem Espírito Santo. É a mesma pessoa, só que com chapéus diferentes, vamos dizer assim. Então, ora é um chapéu, ora é outro chapéu, mas estamos falando da mesma pessoa. Então, essa é a grande preocupação dessa heresia. Precisa negar que as três pessoas da Trindade são indivíduos diferentes. Qual que é o outro problema aqui? O outro problema é que essa heresia também precisa negar o relacionamento pessoal entre os membros da Trindade. Porque se você pensar no ministério de Jesus aqui na Terra, né, Jesus nos ensinou a orar pedindo para quem? Para o Pai, não é verdade? Então, se fosse tudo a mesma pessoa, seria uma coisa meio de maluco, né? Porque como que Jesus, nessa visão modalista, né, sabelianista, que diz que é a mesma pessoa, só que com um chapéu diferente. Vou pegar o exemplo do fazendeiro, que ora é prefeito, ora é presbítero. É a mesma pessoa. Então, como que Jesus diria, não, vocês vão pedir para o Pai no meu nome e o Pai vai atender vocês? Mas espera aí. Na fala de Jesus fica muito claro que ele está falando de alguém diferente. Não dele mesmo. Porque seria mais fácil ele dizer, não, olha, eu estou aqui como filho, mas eu também sou pai. Mas não tem essa declaração de Jesus. E a confusão dessa heresia vem exatamente por um problema de entendimento num versículo que diz que o próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Mas pelo contrário, que ele e o Pai eles estão unidos. Não tem diferença entre eles. Não tem eu quero uma coisa, o outro quer outra. É um único propósito, um único objetivo, um único interesse. É salvar a humanidade. Então, para que isso aqui fosse verdade, a gente tem que negar que a Trindade é formada por três pessoas distintas e que não existe nenhum relacionamento pessoal. E aí fica mais complexo ainda, porque nós vimos que quando Jesus estava com seus discípulos, ele falou, olha, eu vou orar e vou pedir para o Pai enviar o Espírito Santo. Olha que loucura.
né? Se fosse a mesma pessoa, como que ele ia pedir para o Pai enviar o Espírito Santo para ficar com a igreja naquele tempo? Então, essa é uma heresia que sacudiu a igreja no século III. Então, a gente está falando lá de 200 e poucos depois de Cristo, porque esse Sabélio lá em Roma insistia nessa ideia de que não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, só que no passado ele agia com o chapéu do Pai, depois ele veio para a cruz com o chapéu do Filho, e agora ele está aqui com a gente com o chapéu do Espírito Santo. Mas isso não é verdade, isso contradiz as Escrituras e contradiz, inclusive, palavras do próprio Jesus. Ele dizia que ele e o Pai são um, não quer dizer que são a mesma pessoa. Certo, Marquinhos? Tudo bem até aqui? Obviamente que hoje, pensar desta forma é mais difícil, né? A gente já superou essa dúvida, né? Mas numa época onde a igreja estava no começo, né? Talvez deixar bem claro era importante para que as pessoas não tivessem dúvida de que, olha, nós temos o Pai. A gente viu a respeito do Pai na semana passada, temos o Filho, temos o Espírito Santo. Hoje em dia, né, eu desconheço qualquer movimento cristão que apoia essa ideia aqui, né? Eu pelo menos desconheço. Mas não acho difícil alguém ressuscitar essa ideia e querer achar que isso aqui está certo, quando na verdade não está. Bom, podemos seguir? Certo, Marquinhos? Então vamos lá. Tem um outro grupo de heresias, e aqui você vê três ao mesmo tempo, que é o arianismo, o subordinacionismo e o adocionismo. O que tem de específico nessas três heresias, né? Essas três heresias, elas tendem a negar a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, essas três heresias, diferente da primeira, a primeira negava que existiam três pessoas. Aquela primeira dizia, não, é uma pessoa só agindo de três formas diferentes. Esta aqui não está negando que existem três pessoas. Existe, só que com uma diferença. Para os seguidores dessas ideias, dessas três ideias, o Filho e o Espírito Santo não são divinos. Não são divinos, são criaturas do Pai. Vamos seguir para ver? Então vamos começar com quem? Vamos começar com o arianismo. O arianismo foi ensinado por um presbítero lá no século IV, e aqui já estamos falando de 305, 315, essas datas não são muito precisas, mas só para ter uma referência, né? Um presbítero da igreja chamado Ário, é daí que vem o nome do arianismo. Então o arianismo é o resultado dos ensinamentos deste presbítero, chamado Ário, né? E foi uma coisa louca, isso aqui realmente sacudiu a igreja naquela época, acredite, sacudiu a igreja, porque o ensinamento dele consistia em dizer isso aqui, ó, que Deus Filho, em dado momento, foi criado por Deus Pai. Então, olha só, Deus Filho, em dado momento, foi criado por Deus Pai, e que antes desse momento, o Filho não existia, nem o Espírito Santo, mas somente o Pai. Então, o arianismo pregava que tudo começou com o Pai. Aí o Pai criou o Filho. E depois criou o Espírito Santo. Então, para o arianismo, o Pai é Deus.
e o Filho e o Espírito Santo são as primeiras criaturas de Deus. Deus criou os dois. Tá? Essa é a ideia que o arianismo ensinava. Isso aqui sacudiu a igreja porque usavam muitos versículos que davam, né, força para essa ideia. Né? Quando você vê um versículo que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Unigênito para nós, né, traduzindo isso para o português, né, tem um sentido, mas no grego, né, aquilo dizia que foi um filho que foi gerado. Então, se foi gerado, significa que ele não existia antes. Né? E aí as pessoas piravam, assim, não, está parecendo sentido, porque para nós, né, naquela época, naquele povo que falava grego, era motivo realmente de dúvida e de confusão. Né? A igreja precisou se posicionar de uma forma muito forte, porque se Jesus fosse uma criatura, ele não poderia ser salvador, porque seria uma criatura salvando as outras criaturas. E a convicção que a igreja tinha é que quem nos salvou foi Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo. Então, se passasse essa ideia de que isso aqui estava certo, no final quem nos salvou foi uma criatura que Deus criou. E a convicção que a gente tem pelas Escrituras é que quem nos salvou foi Deus. Não é verdade, Marquinhos? Né? Eu vou continuar aqui porque ele muda de assunto. Por conta desta heresia, a igreja se reuniu numa cidade chamada Niceia e criou num concílio, né? Porque isso aqui foi discutido, né? O Império Romano entrou na confusão, né? Constantino, imperador, mandou os bispos se reunirem para discutir esse problema, porque isso estava causando uma grande divisão dentro da igreja, porque tinha um grupo que ensinava que Cristo era uma criatura, tinha um grupo que ensinava que Cristo era Deus, a igreja rachando, porque era uma ideia que estava dividindo a igreja. Então, Constantino, imperador, em 326, se eu não estou enganado, juntou na cidade de Niceia um grupo de bispos. Foi a primeira vez que uma coisa dessa magnitude estava acontecendo no meio da igreja, para debater a questão se Cristo era realmente Deus ou se Cristo realmente era uma criatura. Acontece que era um concílio de bispos. E esse Ário, ele era presbítero, ele não podia participar. Então, ele tinha um bispo favorável à sua ideia, que foi defender a ideia num debate teológico junto com os outros bispos. A ideia perdeu. O arianismo foi considerado uma heresia. E o que a igreja fez? Criou o credo niceno. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus, seu único Filho, que desceu, morreu, ressuscitou, Pôncio Pilatos, blá, 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 blá. Creio no Espírito Santo. E aí, com essa sentença, fechou-se a questão do arianismo. Então, cremos que Jesus é Deus e está tudo certo. Acabou. Então, com o credo niceno, né, que é esse que eu grosseiramente mencionei aqui, acabou a questão do arianismo. Então, a igreja... Mas muita gente ainda ficou defendendo essa ideia, mesmo depois que a igreja estabeleceu que o arianismo não é ortodoxo, não é doutrina da igreja. Mas foi fundamental para acabar com essa polêmica, né? De dizer, olha, Cristo é Deus e ponto final. Daí para frente, a gente tem um outro, que é o subordinacionismo, né? Que defendia que o Filho, ele era eterno,
ou seja, não foi criado. Define que ele é divino. Deixa eu mudar para cá para aparecer. Divino. Mas ainda assim não exatamente igual ao Pai. Ou seja, o Filho era inferior ou subordinado em seu ser a Deus Pai. Essa ideia do subordinacionismo, inclusive, ela ganhou força até muito antes. Aqui, olha, Orígenes, que foi um dos pais da Igreja Antiga, bastante conhecido dentro da teologia, ele sustentava que o filho é inferior ao pai e que tudo aquilo que o filho tinha era porque o pai tinha dado para ele. Então, na cabeça desse teólogo e de outros que acreditavam nessa heresia, o filho ele é divino, ele é eterno, mas ele é inferior ao pai. Ele não tem os mesmos poderes, a mesma autoridade, os mesmos atributos. Então ele é um Deus menor que o pai. E sendo um Deus menor, a gente vê que o pai é todo-poderoso. E aí eles pegam versículos do tipo, né, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falando. Né? Então, pega esse versículo para justificar essa ideia. Mas o fato é que isso não existe, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, não tem uma hierarquia entre eles. E, gente, é fundamental que a gente entenda isso. Você não deve ler Pai, Filho, Espírito Santo. Você tem que ver Pai, Filho, Espírito Santo. Estão me entendendo? Não é assim. É assim, no mesmo patamar. E essa ideia estava dizendo que não, é o pai, o filho, e aí era pior, porque se o filho era inferior ao pai, o Espírito Santo então era inferior ao filho. Então reduzia ainda mais a importância e o papel do Espírito Santo. Continuando, a gente tem o adocionismo. O adocionismo ele já tem uma ideia diferente. Para eles, Jesus viveu como homem, normal, até os seus 30 anos. Na hora do seu batismo, Deus adota Jesus como filho e dá para ele, né, poderes sobrenaturais para fazer os milagres, as curas, os prodígios. Tá? Mas até aquele momento do batismo, até os 30 anos, Jesus era só um ser humano. E aí Deus foi e adotou Jesus, falou assim, agora eu vou te transformar num ser sobrenatural. Ah, superpoderes. Virou superpoderes, né? E aí Jesus então passou a ser filho de Deus, mas num contexto não de divino, num contexto semidivino. Porque então ele passou a ter poderes concedidos por Deus. Loucura, né, Marquinhos? Como que a gente faz? Não faz, né? Essas coisas aí não passa, né? Vamos lá? Estamos terminando? Triteísmo. Acho que é o último, né? É o último. O triteísmo, ele já é uma coisa curiosa, porque ele nos convida a imaginar a Trindade como constituída por três seres iguais, independentes e autônomos, cada um deles um ser divino. Então, o triteísmo é o seguinte, olha, tem os três, só que os três eles são independentes, não tem nenhuma relação um com o outro, e são autônomos. Cada um faz o que quer. Não tem cooperação entre eles. Então, o Pai faz o que quer, o Filho faz o que quer, o Espírito Santo faz o que quer, e cada um manda do seu jeito. Então, o triteísmo é essa ideia de que
São três pessoas, são divinos, são eternos, são todo-poderosos, tudo aquilo que a gente já viu, só que eles são autônomos e independentes, eles não têm comunhão um com o outro. Cada um faz o que quer. O problema do triteísmo, né, é que cai numa ideia de que não existe harmonia dentro da Trindade. Porque se cada um é independente e autônomo, faz o que quer. Faz o que quer. Só que está errado, né? Porque a gente vê pelas escrituras que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma comunhão divina entre eles. Eles não estão ali concorrendo uns com os outros, ou cada um interessado em fazer a sua obra. Mas as escrituras mostram que eles trabalham em conjunto, com o único propósito que é resgatar a humanidade, né? O chamado plano da redenção. Para finalizar, a gente tem aqui na história, aqui 600 e... não sei se faltou ali um dígito, mas 670, mais ou menos, depois de Cristo, tá? Ali 70, um concílio de bispos foi reunido, e é um concílio pequeno, não tinha muitos bispos, na cidade de Toledo, para estabelecer qual seria a visão ocidental a respeito da Trindade, que é o que a gente tem hoje. Então, tudo aquilo que a gente entende da Trindade vem sendo ensinado desde essa época. Então, essa época a igreja ela era puramente igreja católica. Então, a igreja católica ensinava desse jeito, e o protestantismo, de certa forma, não mudou esse ensinamento católico. Continuou, talvez fez umas pequenas correções, mas muito sutis. Mas o que a gente entende como Trindade é exatamente o que a Igreja Católica também ensina como Trindade, porque vem dessa época. Não teve nenhuma inovação significativa no entendimento da Trindade entre a Igreja Evangélica Protestante e a Igreja Católica. Porque tudo veio daqui. Exatamente desse momento, o que foi ensinado? Que esse concílio, né, inclusive muito recomendado aí dentro da teologia, chegou à conclusão, né, a respeito de como falar sobre a Trindade. Não se deve falar ou crer na existência de algo tríplice. Então aqui desconstrói o triteísmo, de que tem três, eles são individuais, etc. e tal. Porém, uma trindade. Tá? E aí, vamos seguir? Também não é adequado dizer que em um Deus existe uma trindade. Antes, um único Deus é a trindade. Então, quando você pensa em Deus, você está pensando na Trindade, não você pensa o contrário. Então, você não encaixa a Trindade em Deus. Deus já é a própria Trindade. A respeito dos nomes que receberam, a designação atribuída expressa o fato de que o Pai se relaciona com o Filho com o Pai e o Espírito Santo com ambos. Aqui é para mostrar que eles estão em comunhão. Não existe, né, pessoas diferentes. Então, aquela ideia do sabelianismo de que era o Pai, depois vira Filho, depois vira Espírito Santo, não existe. São três e eles estão se relacionando, né, entre si. Embora sejam designados como três pessoas, tendo em vista seus relacionamentos, nós acreditamos em uma única natureza ou substância. Então, no final das contas, o que a igreja está querendo dizer aqui é tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo têm a mesma natureza divina. Ninguém é maior, ninguém é menor. São exatamente iguais na sua natureza, na sua essência. Pai, Filho e Espírito Santo são papéis que eles têm para estabelecer uma relação conosco, mas não limita nem diminui a importância deles. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto para resgatar a humanidade caída pelo pecado. Continuando, e para finalizar, último slide,
Embora professemos a existência de 3 pessoas, não professamos a existência de 3 substâncias, 3 seres divinos, mas uma substância que se apresenta nas 3 pessoas. Em outras palavras, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo objetivo, a mesma motivação. Não tem diferença entre eles. Nós temos os 3, mas nós não enxergamos como 3 seres diferentes, no sentido de que Marquinho é um, o Val é outro e eu sou outro, né? Porque nós temos alturas diferentes, pesos diferentes. Eu estou mais gordinho, né, Marquinho? Né? Cabelo mais clarinho, mais grisalho, né? O Val, acho que é mais velho, o Marquinhos que é mais velho, um dos dois que eu sou mais novo, mas tem mais grande. O Val que é mais velho, Marquinhos? É? É. Isso são 3 pessoas diferentes. Você olha para os 3 e percebe diferenças notáveis. No caso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não tem isso. São exatamente iguais. Trouxe todo esse material para vocês, um material muito teológico, né? A gente não viu nada de versículo da Bíblia aqui, porque, acredite, essas ideias elas permearam a história da igreja durante muitos anos. E se a gente não cuidar, acredite, a gente cai nessas ideias. De pensar, puxa, será que eu devo pedir minha oração? Será que eu devo orar só para o Pai? Mas eu devo fazer oração também para o Espírito Santo? Eu devo falar, Espírito Santo, me ajuda. Não, eu preciso falar com o Pai. Essa é a dúvida que as pessoas têm, né? Devo orar para Jesus? Minha oração deve ser direcionada a Jesus ou minha oração deve ser direcionada ao Pai ou minha oração pode ser direcionada ao Espírito Santo? Não sei quantos de vocês ouviram ou leram o livro Bom Dia Espírito Santo. Famoso, foi antigo esse livro, não sei se existe ainda. Mas ele trouxe um olhar diferente para a relação das pessoas com o Espírito Santo. Às vezes, nós, no nosso dia a dia, a gente deixa o Espírito Santo meio de lado, assim, né? Parece que ele está lá, mas a gente não lembra muito dele, a gente lembra de Deus, de Jesus. Né? A importância da Trindade reside exatamente no fato de que nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Todos eles são Deus. Então, quando você fala, meu Deus, não sei no que você pensa, mas a palavra não está direcionada para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo. Está direcionada para os 3. Né? Os 3. Os 3 têm a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo tudo. Então, na tua oração, você seleciona um, ou 2, ou os 3 para orar, não faz diferença. Porque eles estão numa comunhão tão grande que eles não têm essa de que não, só oram para você, não oram para mim. Né? Então, você que... Não existe isso com Deus. Né? Ele está ali para nos atender. E eles trabalham, né? Eu estou colocando um pouco de aspas, eles trabalham, né? Mas eles agem, né? Para nos salvar. Tudo isso que eles fazem não tem outro objetivo do que salvar a humanidade caída. Então, o papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito Santo são diretamente relacionados com a nossa salvação. Eles querem nos salvar. Então, quando Jesus vem na cruz, morre, depois volta,
vem o Espírito Santo exatamente para que você tenha no íntimo a convicção de que você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo, que é Deus, e olha só, né, quão impressionante Deus é, aquilo que a gente tem estudado até aqui, todo-poderoso, onisciente, né, perfeito, infinito, que sustenta todas as coisas com seu poder. Esse mesmo Deus está aí dentro de você, habitando no seu interior. Né? Não de uma forma física, né, mas de uma forma espiritual. E o mais importante para nós, como seres humanos, é a gente se permitir que este Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, guie as nossas vidas. Quanto mais a gente deixa Ele dirigir os nossos passos, nos ajudar nas nossas decisões, mais fácil a vida tende a se tornar. As pessoas daquela época, elas entenderam isso de um jeito que hoje nós temos muito mais dificuldade de entender, sabe? Eu não sei se é porque eles viviam numa constante opressão romana, né? Que eles olhavam para o Evangelho e falavam assim, essa é a minha única esperança. Pensa aqui um pouquinho, né? Só para a gente terminar. Vamos terminar no horário. Pensa aqui comigo. Aqueles homens e mulheres, eles viviam numa constante opressão. Eles eram, né? Tinha o Império Romano, então se você era romano, você era cidadão. Se você não era romano, você era cativo. Então, os romanos eram quem mandava em tudo. Então, para eles, o Evangelho era a única esperança que eles tinham. Eles não tinham outra esperança. Eles não podiam esperar que o novo imperador ia ser mais legal, mais bondoso, ia dar mais direitos, mais benefícios. Você pensar um cara como Nero, como Calígula, né? E outros que tiveram aí, né? Vespasiano, esses caras eram psicopatas, entendeu? Eles não queriam saber de ninguém. Então eles não tinham esperança no poder humano. Eles tinham esperança em Deus. Então essa mensagem era uma mensagem que fazia com que os caras acordassem todo dia e falassem assim, eu estou vivendo por Ele. Porque sem Ele eu não tenho futuro, não tenho expectativa. Então a mensagem era poderosíssima. Eles iam para a igreja, ouviam uma palavra e falavam assim, eu só preciso desta palavra para continuar mais um dia, né? Eu não sei se eu vou terminar o ano, porque a expectativa de vida não era alta. Eu não sei se eu termino o ano, eu não sei se eu vou ver meus filhos crescendo, mas eu sei que eu tenho uma palavra, um evangelho, que é toda a minha esperança está aqui. Então, para aquelas pessoas, preservar isso de ideias que poderiam distorcer essa esperança, essa verdade, é importante para a igreja. A gente não pode deixar que essa ideia, esse evangelho, que é puro, que é tudo que essas pessoas têm, né, seja corrompido por ideias que as pessoas vão criando por acharem que Deus é isso, Deus é aquilo. Por isso que assim, tinha todo esse zelo. Né? Isso tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, mas isso fica para outro dia. Tá bom? Terminamos por aqui, gente. Obrigado. Deus abençoe. Semana que vem continuamos, né, a nossa penúltima aula sobre esse assunto e logo mais a gente começa outro. Deus abençoe vocês. Obrigado.